Oh Maria, desculpa lá, é minha. Sentamos a meias. Eu vou buscar. Olá, Vânia. Olá. Estás boa? Tudo bem? Sim. Bem-vinda mais uma vez. Vânia, falamos de que hoje? Conta-nos lá. Então, hoje vamos falar um bocadinho, para introduzir outra vez aquelas questões dos preliminares, vamos falar das nossas zonas de prazer. Aí vem a cadeira. E veio o João, porque o João não pode perder pitada destas coisas. Estavam a dizer zonas de prazer, não é? Zonas de prazer. Vamos falar um bocadinho sobre outra vez zonas não, de mas prazer. sobre as zonas erógenas, não é? Que são tão diferentes nos São homens diferentes e nos nas homens e mulheres. nas mulheres. E vocês sabem que eu não gosto Felizmente. muito de identificar sítios e de chamar aqui é o ponto não sei quê. Vocês sabem que eu não sou muito a favor dessas coisas, não é? Acho que é muito mais importante as pessoas explorarem. Pois é, tu não acreditas no ponto... No ponto G. No ponto G, tens dúvidas, não é? Que ele exista. Eu, Daí... eu acho que nós todas temos zonas de prazer e acho que estar a limitar simplesmente àquele sítio, até porque os estudos são muito contraditórios. Alguns efetivamente dizem que existe lá qualquer coisa, alguns estudos mais recentes até avançam que a chamada zona do ponto G poderá efetivamente ser uma espécie de raiz da zona clitoriana e que poderá estar mais desenvolvido numas mulheres do que noutras e isso poderá ser uma zona de maior sensibilidade. Há mulheres que não sentem lá nada, outras sentem lá coisas fantásticas. Portanto, o que eu normalmente aconselho em relação a esse ponto é que experimentem, se encontrarem alguma coisa boa, continuem, se não encontrarem, procurem contem a todas, outros. quando Vânia, mas encontrarem. apesar de cada pessoa ser um indivíduo, não é? E cada um ter os Isso seus é gostos e diferente, cada um ter as sensações em sítios diferentes, há sempre uns pontos que são mais ou menos comuns. Exatamente. No nosso caso das mulheres, acho que os homens também não devem ter muitas dúvidas nos principais, não é? Que estaremos a falar do peito, né? Da zona dos mamilos, não é? Os mamilos. Não, isso é tão errado. Depois- Eu odeio que me toquem nos mamilos. O quê? Mas estamos a falar das mulheres. Estou a falar Das das mulheres. Não era dos homens, não estava só dos homens. Não, são- Estava a ficar assustado. Vocês não têm dúvidas, normalmente é dos primeiros sítios que vocês tocam. Ah, sim, Sim, é direto, ok. não é? Sim. Pronto. Nas mulheres. Mas depois depende, Sim. há os mais diretos e os menos diretos, mas diretos. normalmente há sempre uma tendência para tocar no peito, porque é uma zona interessante, é a melhor zona. é uma zona muito erótica e há mulheres que efetivamente têm muito prazer quando são estimuladas na zona dos mamilos, principalmente na zona dos mamilos. Vocês já devem saber que quando nós nos excitamos os mamilos ficam mais firmes, não é? Mais durinhos. Isso é um dos significados, ou seja, é uma das respostas da excitação, é o facto de ficarmos com os mamilos hirtos, assim, rijinhos, e há efetivamente homens que gostam logo de lá tocar, depois há umas que têm mais pequeninas, outras têm maiores, não é? Há para Cada todos uma os tem as gostos. suas. Mas isso não influencia de alguma forma o prazer que se tem, não é? Não, depende, se um homem tiver um fetiche com mulheres com umas mamas grandes, é óbvio que se excita mais facilmente Sim, com uma mulher claro. que tenha um peito maior, não é? Mas eu costumo muitas vezes dizer para aquelas raparigas que têm pena de ter um peitinho pequeno, que normalmente ser mais pequenino também cai mais tarde, portanto não se preocupem. Há sempre uma coisa Há boa. sempre uma coisa boa, Olha, sim. já os homens, se calhar há menos mistério nas zonas... Os homens são muito reativos e essa é uma realidade, não é? Enquanto que nós temos uma zona, precisamos ser muito estimuladas, e já falámos muitas vezes disso, antes de irem para a zona da vulva devem estimular outros pontos, e falámos na mama, mas existem mulheres que gostam do pescoço, outras gostam da zona dos lóbulos da orelha, outras gostam da zona do interior das costas, nádegas, depois depende, cá está, de cada mulher, e é importante falarmos com os nossos parceiros o que é que realmente nos dá prazer e se temos alguma zona que eventualmente possa não ser tão comum e que gostamos. Devemos falar com eles sobre isso. Os homens, há muito aquela tendência que ao mínimo toque tudo fica a funcionar, não é? É um bocadinho mais automático. Mas Somos tão fáceis. Mas não se esqueçam que, efetivamente, o pénis não é a única zona de prazer dos homens. Muitas das vezes os amigos ficam por baixo, os testículos são esquecidos e as zonas dos testículos são para ser tratadas com atenção e há muitos homens que gostam de ser estimulados lá, não é? Com cuidado. A zona também para os homens do pescoço e da zona das orelhas, também há homens que gostam efetivamente de ser estimulados naquela zona, principalmente as mulheres que lhe disserem algumas coisas aos ouvidos, mais excitantes. Há aqueles que gostam de palavras mais carinhosas, outros gostam de umas coisas assim mais Agressivas. sugestivas. Também as mulheres. Também as mulheres, Também as claro. mulheres, sim. Claro. E mais uma coisa que normalmente convém conversar, que é para não dizermos alguma coisa ao ouvido e o nosso parceiro arriscar agarrar com a logo à almofada primeira, exato. e ir-se embora para o E ir sofá. embora, bater com a porta. Não convém nada. Mas, Convém avançar devagarinho. Sim. Normalmente é este o truque. Vais chamando nomes assim progressivamente. Começas com os fofinhos. Ah, sim. E depois... À medida que a depois coisa vais vai ver. aquecendo. Sim, se correr bem, Pronto. vais avançando no Mas a nível. pessoa também percebe.
Lina Maria. Porque quando há intimidade e quando as pessoas também se conhecem, também sabem até onde é que podem ir, não é? E se calhar há aquelas alturas em que nós não estamos para ali virados, mas depois noutra altura até nos apetece ouvir qualquer coisa mais picante. Mas tu falas muito nisso, Vânia, em vários dos pontos e em vários dos temas que nós abordamos aqui contigo. Sempre uma das coisas que há em comum é a comunicação. Tu dizes sempre, mas têm que falar, mas têm que dizer ao parceiro, mas têm que conversar sobre isso, mas têm que dar a dica. É realmente o ponto essencial em toda esta história das relações Maria, entre as pessoas, porque vamos lá ver uma coisa. Nós, hoje em dia, não temos só um parceiro. É uma realidade. Hoje em dia temos muito mais liberdade sexual e conhecemos muitas pessoas ao longo da nossa vida. E o que é certo é que as pessoas são todas diferentes. E usar as mesmas receitas que usámos no parceiro anterior para o novo poderão não funcionar. Não vai funcionar. E as pessoas não gostam todas das mesmas coisas e ainda bem. E depois nós muitas das vezes queixamos-nos quando não temos razão para isso, porque se nós não chamamos ou se não conversamos com os nossos parceiros, não podemos estar à espera que eles adivinhem, porque na cama não há futurologia, não há uma bola de cristal. Isso é um erro muito comum, não é? Mudar de parceiro e não mudar o dispositivo em relação ao que é que ele precisa, continuar com os mesmos hábitos. Sim. Às vezes percebemos que há coisas que excita muito uma pessoa e percebemos que também vai excitar muito a outra, mas nem sempre acontece. Claro. E reparem, pode haver uma pessoa que gosta de nomes fofinhos e uma que gosta de uns nomes mais ordinários, ditos ao ouvido, e é isso que temos... Capaz, essa é a tua palavra favorita, Pinelo. E temos que conseguir perceber exatamente com a pessoa com quem estamos e que lhe queremos dar prazer o que é que efetivamente ela gosta, porque senão estamos a fazer um caminho desfasado. E interessa irmos os dois no mesmo objetivo, que é o prazer. É esse o principal objetivo. Para além dessa conversa, há também um... Quer dizer, isto é uma pergunta e é uma afirmação ao mesmo tempo. Diz, João, se calhar antes de começares a fazer sexo, por exemplo, toda aquela fase que envolve os preliminares e que são os preliminares, toda aquela fase de aquecimento, é também uma boa fase para começares a descobrir muito rapidamente que tipo, o que é que as pessoas gostam ou não gostam, que tipo de zonas é que são mais sensíveis. Não é? Claro, porque isso também é uma forma de dar mais prazer ao outro, porque se tu passas diretamente para a relação sexual para cima de uma pessoa ou para baixo de uma pessoa, acabas por perder toda aquela parte de aquecer o terreno, não é? De excitar o outro, Exato. Que é a parte mais importante. Nós não conseguimos, principalmente as mulheres, ter acesso facilitado ao prazer se não tivermos um bom aquecimento, se a coisa não for bem preparada. As mulheres demoram muito tempo a excitar-se, daí haver uma necessidade de conhecer bem o corpo dela, mas muitas, não é? Okay. Sim, dizem que a média são 10 minutos ou o que é, ou 15 minutos. Tu conheces-me, sabes que eu também não gosto muito de números. Sei que tu não gostas destes números, mas já ouvi isso, que realmente as mulheres precisam de mais um bocadinho. Mas também há uma coisa, se eu conhecer uma pessoa agora, facilmente, se for uma novidade, a reação se calhar é mais rápida. muito mais rápida. É uma cena muito boa. Claro, porque tens a variável de cá está, do desconhecido, de descobrir, mistério. do mistério, tem que se analisar faz caso a todo o caso. sentido. Quando temos um parceiro já há muito tempo, convém mudar um bocadinho o comportamento. Tem que ser inovando. Vânia, para quem estiver lá em casa e tiver alguma questão sobre este assunto ou sobre qualquer outro, queres deixar mais uma vez o teu Quero e-mail? deixar finalfeliz.cc@gmail.com e quero alertar aqui, por favor, para concorrerem ao passatempo da Control. Sim, que é um grande passatempo. Não se esqueçam que é para terem uma passagem de ano em grande. É isso mesmo, Parece-me vamos falar a sobre melhor, isso mesmo, sim, João. vamos falar sobre isso, parece-me a melhor passagem de ano de sempre. Queres-te habilitar a uma passagem de ano inesquecível? Então os nossos amigos da Control têm o passatempo certo para ti, chama-se Control House Party 2013-2014 e basicamente tu e os teus amigos podem habilitar-se a uma estadia na Control House Party na Areia Branca. Em regime de pensão completa e com muitos extras, desde ginásio, mesa de matrecos, jacuzzi, música, enfim, tudo o que vocês precisam. E na noite da passagem de ano ainda tens direito a catering especial e DJ. Para participar, só tens de pegar em mais 2 amigos e tirar uma foto bem criativa. Depois entras no Facebook da Control Portugal, fazes um gosto na página, acedes à aplicação do passatempo e fazes upload da foto. No fim, a fotografia que tiver mais votos tem automaticamente acesso à Control House Party. Para mais informações e para verem o regulamento geral, consultem o nosso Facebook ou o Facebook da Control Portugal. Vânia, Muito obrigado, prazer. Vânia. E se tiverem dúvidas antes da passagem de ano, eu ainda estou cá, mandem uma. Ainda vens antes do Natal? Venho. Ah, tá bem, então ainda não Ainda venho um Combinado. dia antes do Natal. Tá bem, então vá. Olha, Ainda bem. obrigada, Vânia. Vânia, beijinhos, até à próxima.